Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas Gadelha e já estamos na nossa 20ª aula para o 9º ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade àquilo que a gente tinha trabalhado na aula anterior sobre o contexto político ali do cenário econômico mundial na primeira metade do século XX. Só que hoje, especificamente, a gente vai falar de um acontecimento que muitos autores falam que é o início efetivo do século XX, que é a Primeira Guerra Mundial, ou como eles chamavam no período, a Grande Guerra, porque logicamente eles não saberiam que teriam uma Segunda Guerra Mundial, então era chamada de a Grande Guerra, certo? Então vamos ver um pouquinho desse cenário que antecedeu a Primeira Guerra Mundial para a gente trabalhar de fato os acontecimentos dessa Primeira Guerra. Observem aí. No início do século XX, havia uma forte concorrência comercial entre os países europeus, principalmente na disputa pelos mercados consumidores. Esta concorrência gerou vários conflitos de interesse entre as nações. Ao mesmo tempo, os países estavam empenhados numa rápida corrida armamentista, já como uma maneira de se protegerem ou atacarem no futuro próximo. Esta corrida bélica gerava um clima de tensão e medo entre os países, onde um tentava se armar mais do que o outro. Então a gente tem esse cenário aí em que essas potências europeias elas estavam cada vez mais intensificando seus armamentos bélicos com medo de uma possível guerra poder acontecer. Então eles já estavam preparados, se preparando para uma possível guerra, certo? Continuando. Certos autores dizem que, a despeito do calendário comum, o século XX começou de fato em 1914. Essa afirmação explicita o impacto histórico da Primeira Guerra Mundial. Até 1914, o mundo ainda vivia um eco da Belle Époque, ou Bela Época. Isso é, fase do processo e do otimismo vivida na Europa dos grandes impérios desde o fim da década de 1870, que é esse período onde a Europa vai se tornar muito rica, onde vai ter muito transporte de alimento, muita comercialização de produtos, e cada vez mais a Europa vai se intensificando, ficando mais rica, tendo mais armamentos, mais produtos, mais riquezas, esse período chamado de Belle Époque, certo? A inauguração do século XX com uma guerra de proporções catastróficas, chamadas por muitos de seus contemporâneos de apocalíptica, parecia ser um prenúncio da sucessão de guerras sangrentas que se alastrariam ao longo do século. Então, basicamente, esse era o cenário mundial que estava na Europa nesse contexto da primeira metade do século XX, certo? Nesses primeiros anos desse século XX, até dar-se início à Primeira Guerra Mundial no ano de 1914. Observem. Principais causas da Primeira Guerra Mundial. A gente tem 3 principais causas. Claro que houveram muitas outras causas, mas a gente vai trabalhar essas 3 porque elas foram componentes extremamente necessários para que a guerra viesse a ocorrer, que são as disputas imperialistas, a paz armada e os movimentos nacionalistas. Resumindo um pouquinho do que foi cada uma dessas causas, observem. Primeiro, a partilha das terras da África e da Ásia na segunda metade do século XIX gerou muitos desentendimentos entre as nações europeias, ou seja, eles dividiram a África e a Ásia entre eles, os europeus, dividiram o continente asiático e africano entre eles, mas diversos países ficaram meio insatisfeitos com as terras que tinham recebido, por ter recebido pouco, por achar que mereciam mais terras, e isso é uma disputa imperialista. No final do século XIX e começo do século XX, as nações europeias passaram a investir fortemente na fabricação de armamentos. O aumento das tensões gerava insegurança, fazendo assim com que os investimentos militares aumentassem diante de uma possibilidade de conflito armado na região. Foi o que a gente acabou de falar, certo? Então a paz armada basicamente era um acordo que eles tinham de não gerar conflitos entre eles, apesar de que eles estavam livres para fabricar armamentos bélicos para caso uma possível guerra acontecesse. Continuando. A questão dos nacionalismos também esteve presente na Europa pré-guerra. Além das rivalidades, a exemplo da Alemanha e da Inglaterra, que sempre tiveram conflitos internos entre eles, havia o pan-germanismo e o pan-eslavismo. No primeiro caso, era o ideal alemão de formar um grande império, unindo os países de origem germânica.
Já o pan-eslavismo era um sentimento forte existente na Rússia e que envolvia também outros países de origem eslava, certo? Então, basicamente, eram esses conceitos de nacionalismo que pregava que a sua nação teria que se transformar em um grande império, fortalecer, se unir a outras nações para formar um grande império. A exemplo da Alemanha, que queria formar esse império germânico, unindo todos os outros países de origem germânica, já que a Alemanha é o principal país de origem germânica, mas existiam outros. Então ela queria se fortalecer baseado nisso. Então, basicamente, essas foram as três principais causas que desencadearam para que uma possível guerra acontecesse, que foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, certo? Continuando, observem aí. O início da Grande Guerra. O estopim desse conflito foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante sua visita a Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. As investigações levaram-os ao criminoso, um grande integrante de um grupo sérvio chamado Mão Negra, contrário à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime e no dia 28 de julho de 1914 declarou guerra à Sérvia. Então, basicamente foi o seguinte, a Áustria-Hungria tinha um príncipe que era um possível herdeiro do trono, que é o Francisco Ferdinando, e esse príncipe foi assassinado por um cara chamado Príncipe Garrilho, que ele era de origem sérvia, certo? Então ele matou o príncipe para que a Áustria-Hungria não tivesse ele como herdeiro. Isso gerou uma tensão entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, e a Áustria-Hungria envia uma carta de diplomacia pedindo que a Sérvia se redimisse, uma série de fatores que a Sérvia deveria fazer, e a Sérvia se recusou. E a partir disso, inicia-se a Primeira Guerra Mundial, iniciada entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, mas que envolveu muitos países no mundo inteiro, que é o que a gente vai ver agora. Observe, a gente tinha duas principais forças beligerantes, ou seja, forças que estavam em conflito, estavam em guerra. Essas forças eram divididas entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Eram os dois principais grupos que estavam em rivalidade, certo? A Tríplice Aliança era composta pela Alemanha, pela Áustria-Hungria, pelo Império Otomano e pela Itália. A Tríplice Entente era composta pelo Reino Unido, pela França, pela Rússia e pelos Estados Unidos. Só que, logicamente, não foram só esses países que participaram da guerra, certo? Houveram outros países que ajudaram, a exemplo do próprio Brasil, que ajudou ao lado da Tríplice Entente, enviando medicamentos e alguns utensílios também. Mas observem aí, também houve algumas mudanças. A Itália mudou de lado quando a guerra começou em 1914, então ela abandonou a Tríplice Aliança e foi para a Tríplice Entente. E os Estados Unidos, eles só entraram na guerra em 1917, 2 anos antes da guerra, cerca de 1 ano, 2 anos antes da guerra acabar, certo? Então, apesar de pouca participação, os Estados Unidos tiveram uma participação muito importante. Continuando. As batalhas desenvolveram-se principalmente em trincheiras. Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e as doenças também eram os inimigos desses guerreiros. Nos combates, também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como, por exemplo, tanques de guerras e aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. Em 1917, ocorreu um fato histórico de extrema importância, a entrada dos Estados Unidos no conflito. Os Estados Unidos entraram ao lado da Tríplice Entente, pois havia acordos comerciais a defender, principalmente com a Inglaterra e a França. Esse fato marcou a vitória da Tríplice Entente, forçando os países da aliança a assinarem a rendição. Os derrotados tiveram ainda que assinar o Tratado de Versalhes, que impunha a esses países fortes restrições e punições. A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, perdeu a região do corredor polonês, teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, além de ter que pagar prejuízos da guerra aos países vencedores. Então, a maior perdedora da guerra foi a Alemanha, nesse sentido que está aí. O Tratado de Versalhes teve repercussão na Alemanha, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial.
A guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. Então foi uma guerra de proporções catastróficas, igual a gente viu no início, certo? Então, basicamente, a guerra foi desenvolvida ao longo dos anos de 1914 até o ano de 1918, onde tiveram os conflitos mais intensos, principalmente nas regiões da Europa, certo? Então, para a gente tentar fixar um pouco desse conteúdo, vamos fazer duas questões para a gente melhor aprender sobre o que a gente acabou de ver. Observem aí. Observe atentamente o quadro. Aí tem uma gravura representando o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, no ano de 1914. Aí diz o seguinte: a partir dessa imagem, estabeleça a relação presente entre o assassinato de Francisco Ferdinando e o começo da Primeira Guerra Mundial. Então, o que a questão quer? Que a gente estabeleça qual a relação esse assassinato teve com o começo da Primeira Guerra Mundial. Então, basicamente, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era um possível herdeiro do Império Austro-Húngaro, ocorrido em Sarajevo, capital da Bósnia, teve como autor um ativista sérvio, que era o Gavrilo Princip. Gerou uma crise entre Áustria-Hungria e Sérvia, que culminou com a entrega de um ultimato a esta última. Então, a Áustria-Hungria enviou um ultimato à Sérvia, que se recusou a cumprir, e aí acabou que começou a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, a relação do assassinato de Francisco Ferdinando com o início da Primeira Guerra Mundial. Segunda, ao final do século XIX e início do século XX, a Alemanha surge como uma grande potência, impulsionada pela Segunda Revolução Industrial, ameaçando a hegemonia de grandes países imperialistas, como Inglaterra e França. Nesse contexto, a Europa experimenta um período de tensão, gerada pela crise do sistema capitalista e agravada pela paz armada. A partir da leitura do texto e da aula estudada, identifica a alternativa que melhor descreve as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial. Letra A paz armada, corrida armamentista, a crise de 1929 e o sionismo. B. Disputas imperialistas, a paz armada e movimentos nacionalistas. C. Paz armada, ascensão do nazismo e as disputas imperialistas. Ou D. Disputas imperialistas, o apartheid, o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Então, a questão correta é a letra B. Por quê? A letra A fala aí de paz armada, corrida armamentista, que até seria, mas a crise de 1929 não tem como entrar nesse contexto, já que a guerra aconteceu cerca de 10 anos antes dessa crise. A letra C fala da paz armada, que é sim um dos fatores, mas fala da ascensão do nazismo, que também não tem nada a ver, porque a ascensão do nazismo é uma das causas da Segunda Guerra Mundial e não da Primeira. E a letra D fala sobre essas disputas imperialistas, mas fala sobre o apartheid, que também não tem relação nenhuma com o início da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, basicamente, gente, a nossa aula foi isso. Eu espero que nesse curto período de tempo vocês consigam ter aprendido alguma coisa, absorvido alguma coisa. Essa aula vai ficar disponível lá na plataforma do Educ, no site da Secretaria de Educação, para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Então, acessem a plataforma e a gente fica até por aqui, certo? Até mais. Tchau, tchau.